Justamente isso, viu, Bagnete? A gente ouviu, nós ouvimos várias pessoas, a opinião também desses passageiros que precisam ir para o trabalho, precisam se deslocar, dependem do transporte público e eles também apoiam a causa, já que são pessoas, são trabalhadores que estão sem receber, receberam parte do salário, estão sem receber a cesta básica e também um ticket de alimentação, conforme a gente viu aqui na fala do presidente do sindicato. Então, as pessoas estão querendo saber uma solução, se vai ter algum tipo de tratativa para tentar solucionar o problema. Enquanto isso, a gente observa que essa realidade tem sido essa. Ônibus lotados, as pessoas aí correndo risco em plena pandemia, tanto para passageiros também quanto para os motoristas. Mas é bom a gente recordar que no ano passado a gente tinha uma comissão que foi instaurada na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Uberlândia, em que justamente tratou sobre essa questão envolvendo o transporte coletivo aqui no município. Na época, essa CPI contou aí com 3 votos favoráveis e 2 contrários, ou seja, favoráveis que não apontaram aí nenhum tipo de irregularidade. Um desses ex-vereadores, ele está aqui com a gente, é o Adriano Zago, ele foi contrário a essa CPI. Eu vou conversar aqui com ele está chegando aqui para atender a nossa equipe. Bem, Adriano, boa tarde. Quais foram os pontos que fizeram com que o senhor votasse por não aprovar essa CPI? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Bagnete. Obrigado pela oportunidade de falar à população de Uberlândia. O que nós estamos vendo hoje, nós tivemos a oportunidade de arrumar a casa durante a CPI, como você mencionou, no ano passado. Mas, como sabemos, a CPI era composta, na sua grande maioria, por 3 vereadores ligados à base do prefeito, e ela serviu tão somente para parabenizar as empresas, para dizer que não tem problemas no transporte coletivo da cidade. Então, o que hoje os trabalhadores do transporte coletivo reclamam, nós já estávamos apurando o ano passado na CPI. Teríamos a oportunidade de apurar, porque nós sabemos, não diferente dos outros municípios do Brasil, o sistema de transporte coletivo é uma caixa preta. Tem muitos esquemas, tem muitos rolos que nós tínhamos a oportunidade de desvendar. Mas os colegas vereadores à época não quiseram, com o meu voto contrário e também do vereador Tiago Fernandes, que foi inclusive o proponente desta CPI. E dentre os inúmeros problemas do transporte coletivo está a frota sucateada, ônibus com mais de 10 anos de uso, o que é proibido pelo contrato. Durante a renovação do contrato, que foi um dos objetos da nossa CPI, ficou comprovado que não poderia ter renovado o contrato com as empresas diante das inúmeras irregularidades que tinha. Mas fizeram vista grossa e hoje nós estamos aí mais uma vez acompanhando toda essa problemática no transporte coletivo de Uberlândia. Inclusive, Adriano, o Bagnete tem uma pergunta para fazer para a gente, não é isso, Bagnete? Isso, Leonardo. Primeiro agradeço ao Adriano Zago pela disponibilidade. O pessoal, o eleitor aqui de Uberlândia conhece bem o Adriano Zago. Coloca ele no quadro para mim, junto com o Leonardo aqui. O Adriano Zago foi vereador, né, no último mandato, saiu também, concorreu aí à prefeitura de Uberlândia, foi derrotado, né? Hoje, então, ele não faz mais parte do cenário político, mas vivenciou todo esse bastidor aí, então, principalmente da questão da CPI do transporte coletivo aqui. Eu gostaria primeiro que você agradecesse eles e perguntasse o seguinte: por que essas empresas de ônibus que atuam em Uberlândia, elas têm essa concessão para trabalhar durante 20 anos? Porque a primeira concessão foi de 10 anos, depois renovaram no ano passado por mais 10 anos. Quer dizer, as 3 empresas que estão hoje operando em Uberlândia, da forma que a gente está vendo, elas vão continuar trabalhando até 2019. 2029, olha só. Bem, Adriano, o Bagnete... Exatamente, Bagnete. O Bagnete está agradecendo a participação do senhor aqui com a gente no Minas Urgente. E ele faz a seguinte pergunta, justamente sobre essa concessão, que ela foi renovada por mais 10 anos aqui no município, ou seja, até 2029, né? Por que isso aconteceu? Justamente pelo que eu disse e o que nós falamos durante toda a CPI. Um jogo de amigos, né, para as 3 empresas, as 3 tinham irregularidades que não poderiam ter sido renovados esses contratos. Nós tínhamos a oportunidade, a Câmara Municipal tinha a oportunidade de barrar essa renovação, mas não teve coragem para fazê-lo. Repito, com o meu voto contrário e também do vereador Tiago. Inúmeros problemas. Cobradores, tiraram os cobradores.
não teve a diminuição no preço da passagem. Hoje o motorista está estafado. Ele faz o serviço do cobrador, porque o cobrador não é só cobrar passagem, ele também ajuda na manutenção, na ordem dentro do ônibus, ele assessora uma pessoa com deficiência, um idoso, tudo isso acabou, né? E nós estamos vendo aí os funcionários sem receber, com os seus salários atrasados. A prefeitura destinou 25 milhões para as empresas, para poder... Isso mesmo que a gente ia falar, esse valor que foi repassado, né? E agora essa situação. Para poder contribuir. Agora, isso é um jogo, isso é uma pressão para que a prefeitura destine mais 25. Isso já está sendo tratado. Eu já falei isso, inclusive, há 2 semanas atrás, que eles vão reivindicar mais 25 milhões para essas empresas, enquanto os pobres comerciantes estão com seus comércios fechados, os pequenos produtores, os empreendedores dessa cidade estão penando para poder sobreviver a essa pandemia que nós estamos vivendo. Isso é um absurdo. Eu não tenho mandato de vereador, mas como eu sempre digo, o meu compromisso com a cidade permanece. E qual a opinião do senhor nesse momento que a gente tem vivido? Existe uma solução? Dá para tentar reverter essa situação? Sempre existe solução. Basta o espírito coletivo, o bom senso por parte dessas empresas, porque eles sempre auferiram lucros. Todos os representantes das empresas alegaram durante a CPI que havia um desequilíbrio financeiro no contrato, né, que estava dando prejuízo, mas aceitaram renovar. Você renovaria um contrato, cidadão uberlandense, se estivesse dando prejuízo para a sua empresa? Quer enganar a população, então dá muito lucro, basta ter bom senso e, como disse, espírito coletivo. Em plena pandemia, esses ônibus lotados, como se diz, proliferando o vírus, e nada é feito. O prefeito não faz nada. É isso que nós temos que cobrar, inclusive das nossas autoridades. Tá certo, Adriano. A gente agradece a sua participação aqui no Minas Urgente. São essas as informações, Bagnetti. A gente segue acompanhando toda essa situação envolvendo o transporte coletivo aqui da cidade. Obrigado, Leonardo. Lamentável essa situação, porque então, até que se prove ao contrário, essa greve continua por tempo indeterminado, porque a discussão está no âmbito da justiça. Está cumprindo 60% de ônibus na rua ou não? Está se aplicando multa de 50 mil reais por dia ou não? A questão não é essa. A questão é que o cidadão que paga pela passagem, que precisa do transporte coletivo e não anda de ônibus porque quer, anda porque precisa, está pagando o pato. E os trabalhadores que trabalharam, jornadas exaustivas, você viu aí a lista de reivindicações, não receberam os seus salários. Com a palavra, a população. Bagnetti, por que não troca, então, as empresas de ônibus? Bagnetti, o que diz aí, então, esse contrato que não pode trazer outras empresas para trabalhar aqui? O Silvio de Uberlândia está falando o seguinte: Bagnetti, tem muito dinheiro em jogo nessa história aí, tá certo? Nem CPI conseguiu resolver. O Dilmar Júnior, do bairro Pampulha, o maior problema são os sindicatos que não trabalham nunca, só estão aí para tumultuar. Aqui é o Dilmar Júnior que está falando e a gente dá voz para todo mundo. É assim que se faz jornalismo comunitário, tá certo? Você é contra ou a favor? Eu quero ler o seu comentário aqui. Quem mais está participando comigo? Olha só, o Jean do Luizotti: tem muita família de motorista de ônibus passando fome, Bagnetti, com a energia cortada. Isso não se faz com o trabalhador. Obrigado, Jean, e todos os amigos do bairro Luizotti. Quem está acompanhando também, a Giane, Cristina e o Iago estão aqui ligadinhos conosco. Olha só, Bagnetti, o pessoal fica... Aqui, deixa eu ler o nome. A Vanessa Lira. Bagnetti, o pessoal fica julgando, criticando os motoristas e fora os benefícios que estão sendo cortados. Além disso, muito pior, vários motoristas morreram por conta do Covid. Fora o pessoal que fica nas casinhas dos terminais, na João Naves, com falta de higienização dos ônibus, proteção aos trabalhadores e por aí vai. Com a palavra, o cidadão, com a palavra, o povo. E nós ouvimos secretário de transporte que esteve na Câmara Municipal, ouvimos sindicato patronal, ouvimos sindicato do trabalhador e ouvimos o povo. E agora greve por tempo indeterminado? Eu te pergunto, a que ponto chegamos? No ponto final ou será que o povo de Uberlândia ficou no meio do caminho? A greve do transporte coletivo de Uberlândia entra no 9º dia, sem acordo entre patrões e empregados. E o passageiro que segue espremido aí nos poucos ônibus que ainda estão rodando. Espremidos em tempos de pandemia, é bom lembrar, tá?
Motorista recebendo salário parcelado é o mesmo que receber atrasado. Ele não consegue parcelar as dívidas que é obrigado a pagar todos os dias. Um total desrespeito para o trabalhador e a família do trabalhador. São pais e mães que sustentam suas famílias. E o passageiro não paga passagem parcelada. Se faltar 10 centavos, você não anda de ônibus, em qualquer lugar, tá? Falam que o transporte público é essencial, mas, pelo visto, não é prioridade, porque a greve vai completar 2 semanas e ninguém vai fazer nada. A começar pelas próprias empresas de ônibus, alegam que estão em dificuldade financeira. Todos os empresários brasileiros estão em dificuldade, gente. Mas então por que não jogam limpo? Por que não abrem essa caixa preta e fazem uma prestação de contas com a população? Não existe transparência? A gente não sabe quanto fatura, quanto gasta e nem quem são os donos das empresas. Ou sabem e não contaram para o povo. E o município de Uberlândia? Não tem poder de agir numa situação como essa, não. O transporte público é uma concessão do município, tá? Para as empresas prestarem o serviço. E tem regra para isso, tem licitação para isso. Na regra está previsto que pode atrasar salário de funcionário? Não existe transparência. É importante falar, gente, que as 3 empresas que atuam na cidade explorando aí o serviço, isso desde 2009. Dia 26 de agosto de 2019, renovaram a concessão por mais 10 anos. Ou seja, vão continuar prestando esse serviço medíocre até 2029. São 20 anos com as mesmas empresas fazendo isso que estamos vendo todos os dias. E os vereadores de Uberlândia? Acabamos de conversar com um ex-vereador aqui. O vereador tem como função fiscalizar as ações do município. Outubro de 2020, foi encerrada a CPI do transporte público, um documento de 25 mil páginas, você viu a gente falando aqui, que não chegou a conclusão nenhuma. Não foi encontrada nenhuma irregularidade, tá? Ontem convidaram o secretário municipal de transporte para dar esclarecimento na Câmara Municipal e o que a gente viu foi uma reunião de compadres. Aí eu te pergunto, cadê o Ministério do Trabalho para fiscalizar essas empresas e garantir os direitos dos trabalhadores que não estão sendo respeitados? E o Ministério Público, que não entrou nessa história até agora? Eu não vi nenhum promotor de justiça meter o dedo nessa ferida. A opinião pública sabe apenas que o município deu 20 milhões de reais para as empresas de ônibus a título de aporte financeiro referente a 4 meses da pandemia. No final do ano passado. E nada mudou. Ah, mas a pandemia continua, Bagnetti. Tá ruim para todo mundo. O que se sabe apenas, gente, é que falta transparência, mas o povo não é bobo não, sabe por quê? Porque se tiver vontade política, pode convocar outras empresas de transporte em caráter emergencial para resolver essa questão. Tá? O mesmo povo que não é bobo é desconfiado também. E estão desconfiados que alguém está levando vantagem nessa história ou alguém tem o rabo preso. Simples assim. Faça você a sua reflexão.